Olá, boa noite. Eu, Alex Gonçalves, estarei com você até às 20 horas, hoje, 12/1/2022. Um feliz ano novo a todos. Hoje aqui no estúdio comigo, o senhor Cláudio Augusto, que é o atual presidente da CDTran. CDTran é uma instituição, é o Centro Intersetorial de Prevenção de Acidentes de Trânsito no Paraná. No Paraná. Muito bem. Desde quando existe o CDTran? E explica para nós um pouquinho. O CDTran é uma entidade associativa, é uma ONG. Isso, correto. Nós somos uma ONG. Ela foi fundada em 2008, já praticamente quase 13 anos de existência. Né? Ela atua aqui em Londrina? Aqui em Londrina. Mas ela tem em outros estados, em outras cidades do Paraná? Sim, nós temos algumas, digamos, nós chamamos de delegacia regional, né? A questão é que, por causa do Covid, praticamente toda essa atividade ela teve uma parada, porque a Covid nos proibiu de continuar, os convênios que nós tínhamos foi cessado e tal, então a gente teve uma parada brusca. Mas a gente atua regional muito grande e nós de Londrina, e nós passamos no Paraná, porque a nossa intenção é levar a nossa assistência. O trabalho de vocês. Isso, de prevenção de acidente no Paraná todo. Ok. Então surgiu em 2008, aqui em Londrina, e depois expandiu para o estado, para poder atender outras, porque demanda no trânsito. O que exatamente faz o CDTran? Olha, nós iniciamos basicamente no seguinte, o que nós notamos que há uma falha, às vezes, muito grande com relação, não falha governamental, mas de conhecimento da população. A pessoa se acidenta, vai para o hospital, né? E aí tem sequela, tem isso, aquilo, fica com problema e ele fica sem meio de se fazer. Às vezes é o pai da família, ele que agiliza, a esposa não sabe como se socorrer, isso, aquilo. Então, o CDTran surgiu para dar apoio a essas pessoas. Né? No início, nós fomos com a parte de prevenção de acidentes. Ok. Orientando os motoristas a se comportar no trânsito, obedecer a faixa de segurança, respeitar os idosos nas faixas, né? E não passar em sinal vermelho, esse tipo de coisa. Muito bem. Bom, o trânsito, a gente pode dizer que, nossa, a gente tem visto aí acidentes atrás de acidentes. Eu sempre acompanho ali, eu tenho alguns canais, né, na internet que eu acompanho. Eu vejo ali, bom, aqui em Londrina eu acho o trânsito muito violento. Eu acho o trânsito demais. E eu acompanho ali a descida de Curitiba para o litoral. Nossa, é incrível o tanto de acidente que acontece naquela região. Então, assim, a gente tem... depois nós vamos trazer alguns dados aqui para a gente poder estar falando, dados, inclusive, até atualizados, né, com relação a acidentes, mortes, feridos, pessoas inválidas, uma série de situações que causa, né, muitas vezes, imprudência, né, muitas vezes... nossa, dos mais diversos tipos de situação que pode acontecer, né? A imprudência é o que mais ocorre, né? E ocorre, o mais grave que ocorre hoje é aquela, digamos assim, a dependência que a pessoa tem de estar com o celular na mão olhando o WhatsApp. Olha, eu já deparei com o motociclista ali, entregador, mas com o WhatsApp na mão, mandando com a moto não estava parada, e ele ali tentando digitar alguma coisa, sabe, ou ver algum endereço, algo assim, quer dizer, é um absurdo isso aí. Por mais que dê uma parada brusca, ele com uma mão no volante, se ele frear, ele vai cair. Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, o senhor tem visto aí alguns avanços relacionados, porque eu vejo algumas legislações sendo alteradas, né? Como, por exemplo, nós vamos ter alteração agora na questão da habilitação, inclusive no número de pontos, né? Para quem é motorista profissional, para aquele que é motorista, né, comum. Isso é avanço, isso é retrocesso? Como é que o senhor vê essa questão? Né? Hoje nós temos aí com 21 pontos o senhor perde a carteira. Né? Me parece que vai avançar aí para um número de mais ou menos uns 40 pontos, né, para alguns que não cometerem tantas infrações, ou as infrações forem graves ou gravíssimas.
Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que isso vai, por um lado, claro, vai demorar mais para perder a carteira, mas o cara comete mais infração? Eu vejo o seguinte, eu creio que na parte dos 20 pontos, na minha maneira pessoal de analisar as situações, digamos que estaria de bom tamanho. Eu creio que a parte de levar para 40 pontos é uma questão eleitoreira, uma questão política do nosso presidente que resolveu ampliar a quantidade de pontos. Mas 20 pontos ou 40 pontos, se não houver digamos assim, uma fiscalização ferrenha com relação a quem atinge os 20 pontos, tanto faz ele fazer 20 pontos ou 40 pontos, Alex, ele continua utilizando o veículo, ele dá a carteira para o guarda que está ali, que pede a documentação na fiscalização do veículo. Se o guarda não verificar no aplicativo se ele está com muitos pontos ou não, ele não sabe que a carteira está vencida. Então, quer dizer, tudo vai depender do guarda que está ali na hora que para com uma fiscalização, se ele for parado. Então, essa questão de 20 ou 40 é muito relativo, porque, na minha opinião, poderia ficar com 20 pontos, mas eu tenho convicção no seguinte, Alex, o motorista atingiu 20 pontos, o governo tinha que alguém ir lá e buscar a carteira. Se ele não levar a carteira, dá um prazo de 30 dias quando ele atingiu 20 pontos. Se ele não levasse, alguém teria que ir na casa dele e intimar ele a devolver a carteira na hora, inclusive com risco de uma prisão aí de uns 10 dias por abuso, porque se ele não devolver, ele está usando uma coisa que não pode. Com certeza, o Estado tinha que tirar a carteira dele imediatamente, né? Sim, exatamente. E outra, se ele for pego dirigindo, também tem consequências de... Porque hoje parece que as consequências não geram medo suficiente no motorista. E muita gente, eu vejo às vezes né, em matéria jornalística e tal, o cara foi, né, bateu o carro, estava, né, embriagado e carteira vencida. E aí, como é que... E daí, como é que fica, né? A carteira está vencida, ele vai ser multado, ele vai pagar a multa. E aí, se ele não quiser pagar alegando que o outro motorista está errado, mesmo que ele esteja correto, vai para a justiça. E a nossa justiça é muito lenta. Não é nem muito devagar. É de lesma, gente. Exatamente. Muito devagar. Tá. Voltando um pouquinho sobre o trabalho da CDTran, tá? Vamos supor, o cara se acidentou, foi para o hospital, está lá internado, de repente ele recebeu alta. O que a CDTran vai fazer se ele acionar e como ele aciona o CDTran? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Alex, pelo seguinte, o nosso trabalho é direcionado à prevenção de acidentes nas vias públicas e estradas também, tá? Mas isso que o Alex perguntou agora é uma coisa muito... acontece demais. A pessoa se acidentou, vai para o hospital tranquilo. Quando ele sai, ele tem um direito dele que ele não consegue obter. Acessar. Porque ele não está a par. O DPVAT, que a gente pagava e era muito caro, as pessoas nem sabiam que existia, sabiam que tinha um seguro obrigatório. Mas o que é esse seguro obrigatório do quê? Eles achavam que é para negócio de carro, entende? Esse seguro era esquecido lá. Fica lá, se a pessoa não tiver uma orientação, não tiver uma assessoria que faça com que ele receba o que é direito dele, a seguradora não paga. Então, a pessoa comete um acidente, fica com sequela, fica em casa parado, ele tem direito de ser ressarcido para pagar despesas hospitalares, digamos, medicamentos, às vezes ele tem que usar algum equipamento na perna que demanda alguma... uma vez por mês, às vezes ele fica com 6 meses. Precisa visitar o médico para poder... Principalmente os ortopedistas. Os ortopedistas, porque o motociclista é o que mais acontece. Qualquer acidente com moto, a pessoa fica com a perna traumatizada e fica com uma espécie de gaiola. Aquilo todo mês ele tem que ir lá no médico para fazer um ajuste. E é demorado, e nem sempre ele acaba sendo atendido pelo SUS. Ele acaba indo em alguma clínica particular. E o DPVAT seria para honrar essa parte. Mas poucos conhecem esse detalhe. A gente podia fazer um dia aqui um programa só do DPVAT, porque o que tem de gente acidentada que não conhece os seus direitos, né? O CDTran, então, ele dá essa assessoria no sentido da pessoa obter ali o recurso do DPVAT, que é proveniente de acidente de trânsito, especificamente, né? Sim, porque a pessoa necessita, você vê, não seria somente na assessoria para obter os recursos do DPVAT.
Nós temos também, que é o nosso núcleo de apoio às vítimas de acidente de trânsito, a gente visita os acidentados, nós damos ali, levamos cadeira de roda quando há necessidade, cadeiras de banho. Então, a gente dá digamos assim, uma ajuda humanitária. Uma assistência legal. Sim, porque a família às vezes precisa. Porque às vezes fica meio desnorteado, porque às vezes ocorre o seguinte também, Alex. A pessoa falece no acidente e aquela família fica com trauma, necessita inclusive de psicólogo. Nós também temos psicólogo também ajuda essas pessoas. Certo. Porque a pessoa, olha, a ajuda que essas pessoas, essa família precisa, são várias. E o CDTran está aqui para apoiar nesse sentido. Interessante saber que você que está aí nos assistindo pela TV Braga Brasil, aqui no programa Geração 2.0, caso você tenha alguma dúvida relacionada a como obter os benefícios, como fazer para ter, né, uma assessoria da CDTran, manda o seu recado aqui, envia seu recado aqui no nosso canal e a gente vai esclarecer todas as dúvidas aqui junto com o seu Cláudio, que é o especialista, que é o atual presidente do CDTran aqui de Londrina. Uma pergunta minha aqui que eu gostaria se o senhor puder me esclarecer. Eu estou lá com meu carro, tranquilinho, andando. De repente acontece um acidente, porque acidente, né, pode acontecer com qualquer um de nós. E acabo ali, sei lá, atropelando uma pessoa, né? Essa pessoa, ela não é da parte do... Ela não tem nem veículo. É uma pessoa que não tem nem carteira de habilitação. O DPVAT, ele vai acessar essa pessoa? Sim, porque... Mesmo ela não tendo o recolhimento? Porque o DPVAT, na verdade, a obrigatoriedade é para quem tem carro. Mesmo com digamos assim, que a partir do ano 2020 não tem a obrigatoriedade de ser pago, ele vale até o final de 2023. Porque esse seguro DPVAT, ele pertence ao veículo, não ao condutor do veículo. Entendi. Quando você paga, o veículo que está, digamos assim, protegido. Então, em um acidente, se você atropela um ciclista, um transeunte, alguma coisa, se você atropela um transeunte, ele não tem o DPVAT, ele é uma pessoa civil, não é um veículo, né? Ele não tem obrigação por que pagar isso. Aí, no caso, o seguro do veículo cobre as despesas dele, que é onde entraria aquela assessoria para falar para as pessoas os direitos que essa pessoa tem. Entendi. Muito bem. É interessante esclarecer isso, porque muitas vezes a pessoa fala, olha, eu sofri um acidente há um ano atrás, e a pessoa muitas vezes não foi atrás. Ela pode ter direito? Sim, ela tem direito, porque ela tem que ir atrás do motorista, pegar a documentação. Declaração, tudo mais. Declaração toda do acidente. De preferência, todo acidente tem que chamar-se o pessoal do trânsito para ter um boletim de ocorrência, o chamado BO, porque sem esse boletim de ocorrência, ele não consegue, digamos assim, como nós diríamos assim, acionar o DPVAT para poder receber a despesa que ele teve com hospitalar, com farmácia. Tem que fazer o BO, que é um procedimento burocrático, que nem se a polícia de trânsito for lá, isso é possível de fazer na hora, e se não for, depois é possível também acessar direto ao Detran, né, para que possa fazer esse boletim, né? Me acidentei aqui e fui embora com o SEAT. O motorista fugiu, não tem ninguém. Ela não fez o boletim de ocorrência, não fez nada. Depois ela pode acessar lá e fazer, né? Ela pode... Ela pode, porque, de uma certa forma, como é um acidente, a parte do SAMU ou SEAT, eles acabam informando a parte do trânsito do legal. Então, existe uma comunicação. Entendi. Então, esse detalhe é que ele pode depois acessar e vai ter todo esse aspecto. Entendi. Muito bacana. Eu estive vendo sobre os programas de lançamento. Eu vi lá o lançamento do programa Rodovida para reduzir acidente de trânsito, né? Sim. Promovido por vocês, pelo CDTran. Esse Rodovida ele é um projeto do governo federal. Ele inicia agora, iniciou, né, no mês de janeiro. O que o governo federal pretende é mudar as estatísticas que ocorrem no Brasil, que nos vários anos que tem ocorrido que uma média de 50 mil pessoas falecem vítimas de trânsito de acidente. Eles querem reduzir, num prazo de 10 anos, cair pelo menos para 20, 25 mil pessoas. Então, eles querem reduzir isso. Então, essa campanha
essa finalidade. Nós vamos ter que fazer muita educação de trânsito, viu, seu Cláudio? Precisa, hein? A gente vê aí, né? Eu vejo aí a prefeitura lançando radares para todo lado. É um sistema que, né? As pessoas ficam bravas, né? Muita gente multada, muita gente perdendo a carteira. Isso de fato traz redução? Isso de fato... eu vejo às vezes a prefeitura falando ali sobre o estudo que ela promove, né? Eu vejo a Secretaria de Trânsito aí emitindo os pareceres sobre o impacto que esses radares também, né, causam na população, né? Mas a população, cá entre nós, sabe que não gosta de radar, né? A pergunta é o seguinte: os equipamentos de radar são eficientes? Olha, eu considero eficiente. Eles reduzem a velocidade. Só que como eles reduzem na hora que você passa por ele, 50 metros depois o motorista volta à velocidade normal, acelerar e vai embora. Entendi. Porque há muita reclamação que eles falam que é a chamada, digamos assim... Indústria da multa, indústria né? da multa e tal, uma coisa ou outra, mas assim, até hoje eu não tive multa por excesso de velocidade. Eu sempre me gabava, eu obtinha desconto de seguro do veículo e tudo mais, porque se eu olhasse lá no meu cadastro lá de condutor pela minha carteira, em 20 anos para cá não tive multa. Digamos isso até o meio do ano passado. Depois eu tive duas multas. Parece incrível, mas eu tive multa estacionado na rua pela CMTU, que, aliás, não é nem CMTU, pela Zona Azul. Tem um convênio com a CMTU, depois a CMTU aplica a multa de você. Eu parei na vaga do idoso, esqueci de colocar o cartão. Levei uma multa, né? E outra vez eu estava parado ali, passou o tempo da Zona Azul, e aí veio um lembrete da Zona Azul que eu deveria de pagar, acho que era 8 e poucos reais, parece, por ter utilizado, mas sempre me constou que eu tinha que ir lá na rua Santa Terezinha para pagar. Eu acabei esquecendo, acabou gerando uma multa. Depois eu descobri que essas multas, esses lembretes, que se você não pagar gera multa, pode ser pago para as próprias, aquelas pessoas que atende a Zona Azul, aquelas garotas que tem, você pode pagar para ela mesmo. Eu não sabia, eu achei que eu tinha que ir lá na Vila Santa Terezinha, na Rua Santa Terezinha, aliás, né? E praticamente esquina com Mato Grosso, e eu não fui, eu fui multado. Então tem 2 multas de Zona Azul aqui em Londrina. Então, mas nunca por acidente, graças a Deus. Graças a Deus, né? Falando aqui do programa Rodovida ainda, a modernização no trânsito, né? A gente tem visto, eles têm dito aqui, olha, por exemplo, se modernizar, reduz o número de acidentes, né? É importante que a sociedade se conscientize da importância e do valor de um trânsito seguro. Claro, eu acho que até tem consciência, mas na hora de fazer, de fato, né, a gente vê, como eu já disse, né? Nós acabamos de sair aí de festas, né? Fim de ano, e vários acidentes em função, né, de pessoas, né, ingerindo álcool, bafômetro e tudo mais. Isso tem uma consequência danada na vida de quem, né, tanto de quem, né, acaba às vezes perdendo a vida, e do motorista também, né? Então nós precisamos, ele tem dito aqui, falando sobre modernização no trânsito, a gente vai falar desse tema logo após o intervalo, 3 minutinhos, rapidinho, a gente já volta, e eu vou falar um pouco de números também, sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, quantos Polícia Rodoviária Federal emitindo números, pareceres, para a gente poder esclarecer um pouco mais ali para todos aqui da TV Braga Brasil, geração 2.0. 3 minutinhos, nós já voltamos. Não saia, espere nós. Você está de quarentena, fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe, a Pizzaria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delivery. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delivery.
A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Céu 15, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Olá, estamos de volta aqui na TV Braga Brasil, programa Geração 2.0, conversando hoje com o senhor Cláudio, da Cedetran. Isso. Cedetran. Cedetran. Tem alguns convidados nossos que de vez em quando sentam aqui e trocam o nosso nome. Mas eu, particularmente falando, estou aprendendo aqui a falar o nome correto da Cedetran. Até o final do programa eu já vou estar memorizado isso daí. Às vezes a pessoa nos confunde com Ciretran, né? Ciretran. Mas nós é Cedetran. Centro Exatamente. de centro, E de, né, o E de educação, e o Detran, que é o de trânsito. Bacana. Cedetran. Muito bem. Senhor Cláudio, nós estávamos falando de número. Nós estávamos falando de números, Sim. né? Redução, ou, né, os dados estatísticos, eles não são nada bons. Eles são impactantes. Eu gostaria de mostrar um quadrinho ali que a gente colocou, que isso aí, ó, é do estado do Paraná. Lá tem, ó, no ano de 2016, 29.192. No ano de 2020, 30.479. Isso só no estado do Paraná. Ó, ferimento, 29.439. Óbito, 209. Óbito no local, 838. Total de acidente. Então, os números, eles não são nada, né? Nós precisamos trabalhar muito ainda essa questão. Nós precisamos ter mais CDTrans Atuantes, né? mais locais atuando para a gente poder chegar a uma estatística ali, né, próximo de zero, porque as vidas são perdidas e nós, né, olha só, 30 mil mortes num ano só no estado. Nós somos quantos estados? 26 estados aí. Então, Multiplica isso aí por isso. com o Distrito Federal dá 27. 27 com o Distrito Federal. E alguns estados não tem tanto movimento, mas se você pegar a parte sul aqui, né, sudeste, veículos, tanto na área urbana como na rodoviária, é enorme. Muitos veículos andando. Agora, uma coisa interessante, Alex, nós já discutimos isso com as autoridades, porque é o seguinte, nós tínhamos que educar o motorista que, quando ele está viajando, que ele for almoçar, porque eu mesmo assim, eu estou almoçando, jantando, comendo alguma coisa, eu estou ingerindo algum líquido. Né? Alguns entram até naquele popular, isso não é para ajudar a empurrar, né? Mas o motorista, quando para almoçar, o correto é ele não ingerir nada de líquido. Ele ele pode pegar água 1 hora depois que ele almoçou, ele vai ingerir água, porque já ficou constatado o seguinte, se ele almoçar e ingerir líquido, ele vai ficar sonolento, ele vai dar uma relaxada no corpo, onde ocorre muito acidente. A pessoa está andando na estrada, já está cansado, às vezes 2, 3 horas de viagem, para num restaurante, numa churrascaria, se alimenta, às vezes ele come bem, toma, às vezes, até uma cervejinha que não devia, mas ele toma muita água, que seja, e ele já sai e vai para a estrada. Ele vai ter
sono na estrada, ele vai dar aquelas cochiladas. É onde ocorre muito acidente. Fica a dica aí. Fica a dica. Né? Fica a dica. Orienta bem, procura saber, procura orientação, que é que a gente tinha que estar nas estradas divulgando, mas se torna assim, humanamente impossível você estar dando panfleto para todo veículo que vai na estrada, como se comportar para não ter sono na estrada. Muito bacana, isso é interessante saber. Olha só, ainda falando sobre números, né? Considerando apenas o período de janeiro a julho de 2021, o número de internações de motociclistas, só as motos agora, Sim. bateu o recorde histórico, alcançando, isso a nível de Brasil, 71.340 casos, 71.344 casos graves e que exigiram a hospitalização. Ou seja, as motos são o grande vilão do trânsito? São. E As motos, porque eu vou fazer aqui antes de completar isso. A gente está dirigindo, vem um motoqueiro desse lado, vem um motoqueiro desse lado. Nós não sabemos para que lado a gente vai, porque é preciso ter uma educação específica para o motociclista? Olha, principalmente para eles. Eles gostam muito de pegar o chamado corredor, mas se ele estiver no corredor, ainda, digamos assim, tudo bem, porque ele tem que ir embora rápido e tal. Mas muitos pegam a direita. E quantas vezes eu estou dirigindo, eu estou atento para o motociclista que vem no corredor, de repente, você dá um pouquinho para a direita, o cara buzina. Ele está passando onde ele não pode. E não precisa ser muito, basta eu dar uma reladinha, não precisa nem bater. Eu encostei nele, ele vai cair. Exatamente. E o motociclista, quando cai, gente, é sequela, é fratura no braço, nas pernas. E quando tem um acidente que você pega mesmo na moto, a perna dele é o primeiro. Ele vai usar aquela gaiola tranquilo, vai ficar parado em casa uns 6 meses no mínimo. Às vezes, há casos de 1 ano. Quando pega a rótula ali do joelho, tudo ali, o rapaz fica 1 ano parado. E aí, se ele não tiver um registro em carteira, ele não vai ter recurso, ele não vai ter ajuda do governo para ficar encostado. Aí ele vai depender de pessoas, é onde que às vezes entra o CDTran que dá uma ajuda. Né? A gente ajuda com cesta básica, cadeiras, isso, aquilo, a gente ajuda em muitas situações, e conduz para lá e para cá uma coisa ou outra, mas a gente não pode fazer muito para aquela pessoa, a não ser aquela assessoria jurídica, buscar recursos que ele tem com o DPVAT, a gente leva as cadeiras de roda, cadeira de banho, a gente leva cesta básica para ele, por uns 2, 3 meses, a pessoa vai ter uma ajuda mesmo, até que ele consegue se estabilizando, os parentes ficam sabendo e tal, e ele se ajuda. Agora, uma coisa interessante, Alex, que você disse que foi no primeiro semestre de 2021. Sim, de janeiro a julho. Então, o que ocorreu nisso aí? Com a situação do DPVAT, menos veículo nas ruas. A pessoa ficava mais em casa, né, off-home e tal, então tinha muito menos veículos. Aí os motoqueiros aceleraram mais, abusaram mais do trânsito, onde que ocorreu mais acidente com eles. O delivery funcionou muito bem Funcionou. Nesse momento da pandemia. E aí nós temos que tirar o chapéu para os motoqueiros, né? Sim, muitas pessoas dependeram. Tem pessoas que até hoje não saem de casa. Se não é ele estar lá entregando a alimentação para o pessoal passava apuro, porque hoje não é só o lanche ali que você pede, né, pelos aplicativos de alimentação. Os mercados fazem entrega. Olha, a infinidade é grande. Você pede tudo pela internet hoje. E quem entrega? Os motoqueiros, que seria, né, que a gente chama dos motociclistas, que é que tem os aplicativos, e tem os motoristas de aplicativo também, que agora também eles também trabalham com a parte de entrega de alimento e entrega do mercado. E se não é isso aí, o pessoal iam passar apurado, porque eles não querem ir em mercado, como é que faria, né? Com certeza, é isso aí. Olha só, ainda falando um pouquinho sobre as consequências, né, que a gente tem em função dos acidentes, né? Especialistas de entidades avaliam que a cada paciente hospitalizado em decorrência de sinistro do trânsito, no mínimo 4 pessoas próximas são diretamente impactadas. Ou seja, o cara se acidentou lá, vai precisar do pai, vai precisar da mãe, vai precisar da esposa, ele passa a ter uma certa dependência. E aí é o seguinte, né? É interessante que tenha uma educação para que a gente não tenha acidente, né? Os motoqueiros, principalmente, que são as vítimas que estão mais expostas ao trânsito, né, senhor Cláudio? Esse número que ele está dando aqui é uma coisa interessante, né? Porque além de você ficar, né, debilitado, né, internado,
muitas vezes, né, é o sustento da família, ainda vai impactar pessoas da família, né, que moram na casa. Sim, veja bem, Alex. Vamos colocar assim, o motociclista está andando, ou velocidade mais baixa, um pouco mais alta, porque quem faz a entrega, às vezes ele anda um pouco mais rápido, porque quanto mais ele entregar, mais ele está ganhando. Isso. E aí sofreu um acidente. Mesmo com a nossa ajuda, que a nossa entidade fornece a ele, se a esposa dele tiver um trabalho, como é que ela vai parar de trabalhar para estar acudindo ele? Se ele tem crianças pequenas, não tem como. Aí é como você diz, vai depender de familiares, de uma irmã, de um irmão, de um pai, a mãe, às vezes até de avós, para que venha até a residência dele, ou ele, às vezes, tem que ficar na residência de alguém. Porque já houve casos de a avó dele cuida do avô e ele ficou ruim, foi lá na casa dela. Ela cuidava do avô, que já era Cuidava dele. idoso, estava com Alzheimer, coisa assim, e cuidava do neto ali, porque sofreu um acidente de moto. Ela passou a cuidar dos dois. Agora, a dificuldade é grande quanto a isso. Então, realmente, cada acidentado, além dele ficar com as sequelas, ele vai mexer com a família, a estrutura familiar. E algumas pessoas não aguentam, é onde que tem o nosso apoio psicológico entra, que é para acudir essas pessoas, orientar, conversar com ela para ela conseguir forças para vencer essa situação. Porque, olha, é desolador, porque não é uma semana, não. Como eu disse, é caso de 6 meses a 1 ano que a pessoa fica parado mesmo. O senhor, Cláudio, é o idealizador da CDTran? O senhor que idealizou? Não, eu sou, digamos que, um cofundador, né? Mas tem o nosso companheiro Oliveira, que participou, quando nós sentamos, conversando a respeito, que onde foi que nós fundamos o CDTran. Bacana, muito bem. Olha só, falando mais dados, né? A pesquisa da entidade identificou no público masculino o maior contingente de vítimas internadas pelo SUS. De janeiro a julho de 2021, foram atendidos 59.499 homens e 11.845 mulheres. Olha só, em 2020, em 2021, 59 mil. Sim. Claro, a pandemia teve mais presente, a redução foi grande. Em 2020 foi 95 mil homens, ou seja, 40 mil homens. Em 2020 foi 40 mil homens a mais e 19 mil mulheres. As mulheres, elas... dirigem melhor? São mais cuidadosas. São mais cuidadosas no trânsito? Eu não diria que são mais cuidadosas. Eu diria que tanto o masculino como o feminino, né, eles dirigem igual. Porque você tem péssimo motorista masculino e tem péssimos motorista feminino. Mas é que ocorre mais acidente onde os homens são mais envolvidos, porque existe mais homens na boleia, digamos assim, no veículo. Então nós não temos tantas mulheres dirigindo. Agora, se for analisar a proporção de mulheres e homens, ela estaria meio equilibrada. Temos menos mulheres acidentadas, porque são menos mulheres dirigindo. Mas a questão de dirigir, elas dirigem muito bem. Há pessoas que não dirigem bem, né? Eu tenho um companheiro que, para ir para frente, ele vai com beleza, Alex. Ele dirige até em estado ótimo, mas se falar para ele dar ré no carro, complicou. Ele não tem noção de dar ré, ele dá umas 3, 4 vezes ali, ele se complica todo. E estaciona, mas tem uma dificuldade grande. E tem outros que não, outros passam. Ontem mesmo eu fui passar no local, eu passo no local onde se 10 passos de uma formiga eu passo. Onde eu fui ver, não tinha como passar. Eu tive que dar ré e esperar o motorista tirar o veículo, a rua era muito estreita. E ele parou um ao lado do outro. Então, porque meu carro passava, mas o retrovisor era a mesma altura de um da esquerda. Aí não ia dar, porque o dele e o meu, não ia, mesmo abaixando ele, não dava certo. Aí ele tirou o carro dele e eu passei. Mas, às vezes você vai meio distraído, quando vê, você raspou, dá aquele abarroamento, né? Isso ocorre. Entendi. Bom, as mulheres, né, agora a minha opinião, vejo que elas são mais cuidadosas, são mais tranquilas, né? Eu tive conversando aqui semana passada com o assessor de deputado, e ele falando para mim sobre as ações de deputado. Eu vi um deputado, que é o Márcio Pacheco, falando sobre as cadeirinhas, né? Que também é outra coisa que muitas vezes a pessoa deixa, né? Vai colocar seu filho no carro? Põe a cadeirinha, né? Lembrando que aqui no Paraná nós temos uma lei da cadeirinha. Você vai alugar um carro,
a empresa que vai locar o carro para você, se você tem filho, é obrigada a dar a cadeirinha para que você possa transportar seu filho, né? Sim, então, correto. isso também são coisas que a gente tem que tomar um cuidado, até porque você está colocando a vida do seu filho em risco, né? E eu vejo, às vezes, muita gente... Eu conheço uma pessoa, eu vi agora, recentemente, aí, uma pessoa que vai dar uma volta no carro com a pessoa, com a criança. A criança acabou de nascer, pô. No quarteirão, e não amarra a criança na cadeirinha. Puxa, a cadeirinha está lá. E não utiliza, né? E não utiliza. A lei manda ele ter a cadeirinha, porque ele vai dar uma criança, a cadeira existe, mas ele não põe. Não, era só uma volta na quadra, mas suficiente para ocorrer um acidente. E se alguém bate nela? Então, Alex, o grande deputado estadual Márcio Pacheco, nós estivemos até conversando com ele recentemente, vou ver se eu localizo algumas fotos, passar para o pessoal aí, talvez eles consigam jogar no ar ainda nesse mesmo programa. Em conversa, basicamente, lá com o deputado, nós estávamos lá juntos, e houve uma discussão no seguinte, até com a deputada estadual, que nós também conversamos, a Cristiane Heredia. A deputada federal, né? Isso, deputado federal, desculpa. A cadeirinha impactua no seguinte, às vezes a mãe não vai no banco da frente, vai atrás, mas ela às vezes põe o cinto, mas a criança não está usando o cinto, por isso que ela tem que estar na cadeira. E muitas vezes, mesmo indo atrás, ela não utiliza o cinto. Em caso de um acidente, olha, inclusive a estatística, tá, Alex? Há uma grande quantidade de separação de casal, e em função do acidente, o filho deles vem a óbito, ou fica com uma sequela muito grande, porque a mãe carrega ele no colo, e no acidente não tem como, a mãe vai para frente. Se ela não segurar, ela vai prensar a criança contra o corpo dela, contra o banco que está à frente. Se ela largar da criança e segurar para ela não bater o rosto dela, o corpo dela, a criança é que cai para o chão, vai para o alto. Fica solta. Se o veículo capotar, então, os dois que estão atrás, olha, é óbito da criança quase 100%. E aí a esposa põe a culpa no marido que estava dirigindo, porque como houve acidente, ela considera ele como culpado. Então, o acidente com criança, por essa falta de não utilizar a cadeirinha, é muito grande e dá muita separação de casal em função disso, porque a esposa fica com um trauma tão grande que ela não consegue ficar ao lado do marido. Bom, falando da deputada federal ali, Cristiane Heredia, né? Ela encabeçou a causa, né, do trânsito, que ela, né, ficou marcada por aquela tragédia que aconteceu em Curitiba. O carro voou praticamente em cima do carro que eles estavam, né? Matando acho que três pessoas, né? 2 ou 3 pessoas. E ela hoje encabeça a ideia de poder ter um trânsito mais seguro e também que não haja a impunidade no trânsito, né? Ela comprou essa briga, digamos assim, pelo falecimento do seu filho, né? Porque o veículo estava em uma velocidade tão alta que quando ele passou na parte assim, ele saiu do chão, ele praticamente voou, e quando ele desceu em cima do outro veículo. Quer dizer, foi uma coisa, digamos assim, um acidente muito absurdo que deveria ocorrer. Mas o motorista era um deputado, né? Um deputado à época, estava altamente alcoolizado e não sabia as consequências, né? E achava que ele era impune de muitas coisas. E a Cristiane, na época, comprou a briga, foi para a rua, fez um movimento grande, até que, depois de muitos anos, saiu a condenação dele, tudo mais. E ela trabalha nesse aspecto que a lei tem que ser mudada. Eu também considero, Alex, a questão da lei ela é abrangente no seguinte, o pessoal fala, não, mas essa lei não adianta mudar, porque essa lei já existe. Mas ela existe, mas não são seguida à risca. Eu sou da opinião seguinte, o motorista bebeu, está alcoolizado, sai na rua, cometeu um acidente, olha, ele é culpado pelo acidente. Ele está alcoolizado, ele não tem muita noção, o reflexo dele é muito reduzido. Então, esse motorista ele tem que ser penalizado na hora, ele não pode ser feito uma atuação ali, que é digamos, se faz um BO, né? Que a parte civil chama de... Esqueci o termo que eles utilizam, mas eles fazem um... Termo circunstanciado? Isso, esse mesmo. Ele faz esse termo e a pessoa é liberada. Eu acho que não deveria. Entrou no acidente, ele tem que
ficar detido, ele tem que ser retido, ele não pode ser solto, não é só para ele sarar da bebedeira, não. Ele tem que ficar retido até ser resolvida aquela questão. A questão é que a nossa lei, a lei de ser muito lenta, nós não temos juiz de plantão para acidente de trânsito. Porque se nós tivermos um juiz, teve um acidente, olha, o acidente está aqui, ninguém vai para casa, nenhum carro vai, os carros são recolhidos, e a polícia em si, tanto às vezes a polícia militar, terei que conduzir os dois condutores na frente de um juiz, isso tinha que ser imediato. E ali ser seguido, o policial vai falar o que ocorreu, vai ter um croquis do que ocorreu, o juiz decide e já fala, você está errado, você estava certo. Ali já fala quem vai ter que pagar a indenização ou não. E se tiver o bêbado, alcoolizado, já entra em cana, no mínimo tinha que ser 30 dias. Mudaria a cabeça de quem gosta de beber. Uma coisa que ficou constatado, Alex, até se você me permite falar um pouco. Claro, claro. Quando entrou a chamada lei seca, eu tenho alguns colegas, inclusive eles bebiam muito, o que eles faziam? Reuniam 5 colegas num veículo, que é 2 na frente, 3 atrás, são 5. Um deles era escolhido que não ia beber. Os 4 bebiam, porque aquele dali ele ficava encarregado de levar todos os outros 4 na casa deles. Mas o que eles verificou de um bom tempo? Não tinha fiscalização. Eles bebiam ali à vontade, alguém ficava sem beber, mas nunca encontrava nenhuma blitz na rua, nem nada, não acontecia nada. Vamos todo mundo beber. Vamos bebendo. Hoje todo mundo vai com seu carro, nada. Alguns, como hoje tem os veículos de aplicativo, ele chama o aplicativo, vai para o local, bebe à vontade, depois chama o mesmo aplicativo para retornar para casa. Já ajudou muito. Sim, sim. Né? Evita bastante. Mas antes disso aí, que não estava, assim, digamos, tão na moda esses veículos, os caras viram que não tinha fiscalização, então vamos beber, e voltou-se ao que era antes. Então, a lei existe, mas não é rigorosa. Elas não são fiscalizadas, porque se fizesse a fiscalização, principalmente no final de semana, evitaria-se muito acidente. Evitaria acidente, evita essa internação, evita trabalho para a nossa parte dos atendentes de saúde, evita despesa para o governo, o nosso imposto pode ser utilizado de outras maneiras, né? Mas estamos aí a todos esses fatos. Muito bem. Nós vamos para um intervalinho, 3 minutinhos, nós já voltamos. Sim. E aí nós encerramos no último bloco aí, falando um pouco mais sobre a CDTran aqui de Londrina, que é uma instituição que atende aí aos acidentados e também faz a parte preventiva, né, e educação do trânsito. Já voltamos. Você está de quarentena, fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe, a Pizzaria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delivery. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delivery. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037 5727. Avenida Sarro 15, 825, Conjunto Semílimos, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein?
Olá, retornando aqui na TV Braga Brasil, programa Geração 2.0, falando com o senhor Cláudio sobre a CDTran, né, que é uma instituição aqui de Londrina que atende a vítimas, né, e também promove a prevenção e a educação no trânsito. Correto. A gente vinha conversando aqui, senhor Cláudio, falamos sobre mulheres, falamos sobre motociclistas, agora vamos falar um pouco sobre jovens, porque os jovens também estão presentes no trânsito, né? E outro dia eu estava lendo um dado estatístico, os jovens de hoje, né? Essa geração, né, que a gente chama, essa geração que está chegando aí, que, por exemplo, minhas filhas estão fazendo 18 anos, elas não querem carro. Elas não querem carro. Fico no Uber mesmo, tá bom, é assim que eu quero. E já da nossa geração, né, eu estou com 45, o sonho era fazer 18 para conseguir um carro, uma carteira de habilitação. E os jovens também, eles estão nas estatísticas, né, do trânsito. E, enfim, eu acredito que o que o senhor vê hoje, o que o senhor tem para me dizer sobre a questão dos jovens no trânsito? O que eu vejo quando eu era jovem, como mesmo o Alex falou, a nossa tendência era crescer e ter nosso veículo. Na época, o sonho era a chamada do Fuscão. Fusca. Danadão. As lanternas traseiras, aquela chamada de Fafá, a roda era daquela chamada tala larga, o escape cadrão para fazer um barulho, e a gente corria. Lógico que a gente não corria demais. Mas o gostoso era andar com um veículo desse. E era um Fusca, um carro simples, carro popular. Mas era bonito, ele era equipado, era com roda larga, era um escape que fazia barulho, né? A lanterna traseira era grande, gente, era um luxo para nós na época, jovens. Mas hoje, como você mesmo diz, os jovens não pensam muito. Alguns gostam de motos. Mas como temos os veículos que facilitam a vida deles para lá e para cá. Os aplicativos, né? Então, eles não ligam muito para carro. Pois tem um dado estatístico aqui também, ó. De janeiro de 2012 a julho de 2021, agora ano passado, foram registrados quase 340 mil vítimas de 20 a 29 anos de idade. 232 mil entre 30 e 39. E 144 mil de 40 a 49. Em quarto lugar nas estatísticas figuram vítimas de 15 a 19. Com um total de 116 mil casos. Bastante, né? Considerável, né? Considerável. Estatística é alta. Né? E a gente tem que ver que essa juventude também às vezes acaba consumindo muito álcool, né? Então tem que tomar cuidado que eles também estão na estatística e o Estado está de olho neles também, né? Sim, porque sim, muito. É muita gente ali, né, cometendo... Até o projeto de rodovia do governo federal é em função disso, é para atacar bem específico essa área. Sim, esses dados que eu tô falando pegando aqui, já é do Rodovida. Sim. Então. Todos esses dados aqui, que é o projeto do governo federal, né? Daí ele fala um pouquinho aqui sobre os tempos da pandemia, que tem o maior apelo de evitar aglomerações e diminuir a chance de contaminação do coronavírus. Recém-habilitados, nem sempre com adequada formação, para conduzir em vias públicas, não é? Jovens e inexperientes, esta população de motociclistas torna-se presa fácil do sinistro de trânsito. Ou seja, ele também prevê que na questão do trânsito nós precisamos, claro, ter uma certa experiência, né? Até porque a pessoa tem que passar ali pela autoescola, mas quando ele vai para a prática, de fato, ele encontra uma certa agressividade com relação ao trânsito, né? Porque o trânsito, ele é agressivo, né, senhor Cláudio? Olha, ele é muito, porque o que as pessoas não compreendem é o seguinte, eu já dirijo há mais de 50 anos, praticamente 50 anos, se for analisado, 52 anos. Assim, a pessoa que está dirigindo já há mais de 5 anos, motorista novo, ele se incomoda quando alguém está na frente dele, ou num veículo de autoescola, que ele fica bravo que aquele veículo está andando devagar. E às vezes ele se irrita que um motorista
está fazendo algumas barberagens no trânsito, mas ele não pensa que aquele motorista pode ser novo no volante. Quando eu estou atrás no veículo desse assim, eu procuro sair para a minha esquerda e ultrapassar ele e ir embora. Eu não vou ficar buzinando atrás dele, que se ele for um motorista novo, ele vai ficar mais apavorado. Exatamente. Então, para acontecer um acidente, aumenta muito. Porque se você buzinar para ele acelerar, aí que complica. Ele vai acelerar e não tem prática no trânsito, complica tudo. Então, a pessoa que está dirigindo há muito tempo esquece que quando ele aprendeu, ele foi assim. Quando comecei a dirigir, eu tinha uma dificuldade grande em terreno plano. Eu não queria que o carro afogasse de jeito nenhum, que eu achava um absurdo o carro afogar no trânsito. Parecia que o carro não ia pegar, era coisa de louco. Mas é só impressão. Depois que eu peguei a prática, tranquilo, vai embora. E eu não acelero ninguém para se movimentar no trânsito, ele está devagar, porque ele pode ser um motorista novo. E se você acelerar ele, vai ocasionar um acidente. Uma curiosidade, uma dúvida, na verdade. O motorista, o jovem, né? O jovem, ele tem um diferencial na carteira do que já tem mais experiente? Por exemplo, ele tem menos número, se ele levar um determinado tipo de multa, ele perde a carteira, ou ele já entra, vamos dizer assim, no mercado da dirigibilidade como uma carteira de um experiente? O que diferencia do motorista novo, Alex, é o seguinte: quando ele faz a sua carteira que ele adquire pela primeira vez, aquela carteira é chamada de provisória. Provisória. Ela então vale isso está valendo ainda? Isso, ela vale por 12 meses. A nova carteira CNH, que a partir de 1º de julho ela vai ser emitida, quando for carteira provisória, ela vai vir bem à direita, em cima à direita, um P, para a pessoa saber que é de provisória. Após 12 meses, ela recebe uma outra habilitação que vai vir um D, que é de definitivo. A diferença para quem pega no início é isso. Entendi. É a carteira provisória. E nessa provisória, se ele ocorrer algum acidente, ele perde a carteira. Ele vai ter que fazer tudo de novo. Tá, e quanto tempo ele fica com a provisória? 12 meses, 1 ano. 1 ano. 1 ano. Muito Após bem. esse tempo, ele requer a outra habilitação, ele só vai ter que pagar o custo, ele recebe, acabou. Aí já vem ali bonitinho, agora a partir da próxima já vai vir com D, aí ele não perde mais. Mas tá todos os trâmites de se levar multa, tem os pontos, tem tudo. Quando chegar com 20 pontos, no momento ainda é 20, mas logo é 40, se já não tiver valendo os 40. Mas, como eu disse, é indiferente, né? Se a carteira vencesse com os pontos, ele tivesse obrigação de devolver, senão a polícia ia buscar ele e a carteira junto, mas isso não ocorre, então ele fica usando. Entendi. Olha só, senhor Cláudio, nós ainda falando sobre a questão do Rodovida, dados do Rodovida, que Sim. são os dados que nós estamos discutindo aqui. Eu acho que são dados já levantados pelo governo federal e que faz todo sentido, né? Ele traz um dado aqui sobre a frota de motos que está em plena expansão. Ó, eu vou ler aqui, ó. Estudo publicado pela Abranet em julho de 2021, ou seja, é um estudo até um tanto recente, trouxe um panorama inaugural sobre a presença da motocicleta no trânsito brasileiro. Dados oficiais apurados pela entidade demonstram que o número de motocicletas cresceu 54, ou seja, ela dobrou 54,3. Ela dobrou de tamanho entre 2009 e 2019, ou seja, Sim. 10 anos. 10 anos. No Brasil, são 33 milhões... são 33 milhões e 24.249 milhões de brasileiros que possuem habilitação na categoria A ou nas categorias A, B, C, AD e AE. Em outras palavras, esse número equivale a 44,7% do total de portadores de carteira nacional de CNH. Essa expansão avança também a presença de motocicletas nas vias brasileiras. Nesse sentido, a frota de motocicleta quase dobrou do período, saindo de 15 milhões de unidades em 2009 para mais de 28 milhões 10 anos depois. Ou seja, esse é um dado que também faz mexer as estatísticas, né? Porque hoje, vamos dizer um cenário que nós estamos enfrentando hoje. O cara não tem uma moto, tem um carro em casa. A gasolina no preço que está. Uma moto gasta pouco. O cara vê uma oportunidade, vai lá e compra uma motinha.
e passa a ir de moto para o trabalho, passa a usar a moto no final de semana. Isso aumenta consideravelmente as vítimas motociclistas. Então, assim, o que eles estão dizendo aqui, que o volume desses veículos no trânsito é gigantesco, né? Me parece até que, quando a gente está andando na rua, dá a impressão de que tem mais moto do que carro, porque é muita moto. É muita moto. E aí, claro, os acidentes eles são, né, implacáveis. A utilização da moto aumentou muito até, Alex, em função do seguinte. Antes você ia comprar moto, você ia nessa agência de moto aqui de Londrina, tinha várias motos em exposição. Hoje você passa lá, não tem. O que mais você encontra é motos semi-usadas, né, semi-novas no caso. Por quê? Com a demanda de procura por motos, em função do aumento abusivo do combustível, a procura aumentou muito. Então, a moto hoje está igual aos tempos digamos assim, do real. Você não achava veículo novos à venda. Você vai comprar moto, você compra, mas você tem que esperar de 1 mês, 2, às vezes, dependendo da marca da moto, até 3 meses, mais de 90 dias para você pegar o veículo novo na mão. Mas o pessoal espera, porque a economia é grande. Hoje eu ando de veículo. Se eu tivesse uma moto, eu estaria andando de moto. Porque o que eu gasto com a moto, eu levaria 20 dias que eu gasto em 5, 6 dias com o carro. A economia com a moto é muito grande, então a procura dela aumentou muito. E não tem mais motas nas nossas, digamos assim, emplacadas no Brasil, porque as fábricas não conseguem fazer muitos. Até em função do Covid, a importação digamos assim, de peças diminuiu muito. Então, não adianta querer aumentar a quantidade de motos para ofertar para o povo brasileiro, porque não tem peças para sair muitas motos, o que diminuiu muito. Senão, garanto que esses 28 milhões aí, eu estava 35 até uns 40. Bom, seu Cláudio, nós estamos chegando ao final desse último bloco da nossa entrevista aqui. O senhor já falou um pouco da Sedetran, nós, né, esmiuçamos aqui vários assuntos de interesse do nosso público ali. Sim. E a gente falou um pouquinho sobre a CNH, a gente não entrou. Tem alguma coisa sobre essa CNH que o senhor gostaria de falar? Essa vai entrar em julho agora, né? A partir do dia 1º de julho... Além dos pontos, né, que é diferente dessa que nós estamos usando aí, o que mais de benefício... Porque eu vi lá que ela é toda cheia de, né, fisicamente, assim, ela é uma carteira mais bonita do que essa, né? Sim. E também falar um pouquinho sobre a carteira digital, né? Porque a gente usa no celular, a gente pode usar, isso está dentro da legislação, a população, né, pode baixar, instalar o aplicativo da CNH lá, está valendo, a polícia pega, se o cara tiver sem bateria no celular, o que vai acontecer? E vamos falar um pouquinho sobre isso, nós temos uns minutinhos aqui. A nova CNH, ela vai vir com mais informações, até com as cores delas. As cores dela padrões vão ser verde e amarelo, para dar destaque. Ela fica até mais assim, mais nacional, digamos, né? Mas ela vai vir com mais informações até com respeito à filiação, que nas carteiras antigas não tinha. Então, ela vai vir com mais filiação, vai vir com mais explicações das deficiências que você tem, se você usa óculos, se você é portador de deficiência, que o seu veículo é especial. Então, essas informações vão vir na carteira. E na carteira vai vir também, por exemplo, hoje a minha carteira, ela tem AB, que eu estou autorizado a andar de motociclista e de veículos. E, no caso, um veículo pequeno, porque é B. A nova carteira, elas vão vir separada as 14 habilitações que é possível, e vai vir o desenho. Vai vir a moto, sabe, tem um desenho do trator, que é a habilitação específica para quem vai ser ilustrativo, então. Exatamente, vai vir, além dele ter habilitação para aquele veículo, vai ter o modelo do veículo que ele está autorizado, e na frente vai vir o número daquela autorização. Então, digamos que eu tenho habilitação para moto, dirijo um carro pequeno, mas eu tenho ali uma fazenda, um sítio, e sei dirigir trator. Então, na minha carteira vai vir 3 tipos de autorização que seria habilitada para dirigir 3 tipos de veículos. A moto, um carro pequeno e um trator. Muito então, bem. O total são 14. Muito bem. E outra pergunta também que eu gostaria de fazer para o senhor, se o senhor souber me responder, o fator idade na CNH, como funciona? Nós temos
uma faixa etária que nós, né? Por exemplo, a minha vista já está um pouco comprometida, já vou ter que começar a usar óculos definitivo. A pessoa acima dos 70, a pessoa acima dos 80, qual a limitação que hoje é imposta pelo Estado para que ela possa continuar ou não dirigindo? Qual que é a aptidão que ela precisa ter? O que é considerado com relação à idade na questão da CNH? Olha, acima dos 70 anos, a carteira passa a vigorar com 3 anos somente. Acima dos 70. Acima de 70. Eu estou com 65, ou seria 6,5, né? 65 anos. A minha carteira vale por 5 anos. Daqui 2 anos eu renovo, ela ainda vai ter validade de mais 5 anos. Então, quem completa 70, ela passa a ter validade de 3 anos. Dos 50 anos até os 60, até os 70, são 5 anos. Até dos 50 anos, então, são 10 anos. Então, a pessoa que tem 50 anos, ele tem carteira para 10 anos de validade. Dos 50 aos 70, 5 anos. E de 70 acima, 3 anos. Muito bem. Muito bem, senhor Cláudio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Para a gente é uma satisfação. Tem um minutinho? Tem um minutinho, claro. Tem um Só minutinho, explicando claro. que... Não, eu vou abrir para o senhor fazer as considerações finais. Sim, tranquilo. O senhor vai poder falar um pouquinho aí. E eu gostaria... E aí depois o senhor continua sentado para a gente fazer o registro desse momento aqui, porque a gente teve um bate-papo descontraído, esclarecendo aí para a população sobre o que é possível, como que está o trânsito brasileiro, o trânsito local aqui em Londrina, né? Que isso é muito bom, né? E as pessoas podem ali depois mandar os seus recados, que a gente vai estar repassando para o senhor responder para a gente e a gente dar o feedback aí para os nossos telespectadores. Por favor, uma consideração final para a gente poder encerrar aqui. O que eu estou lembrando que no início, eu tomei agora, acho que eu não falei. Boa noite para os nossos telespectadores. O que eu queria frisar é que o nosso bate-papo aqui com o Alex Gonçalves, foi excelente. É primordial, nós estávamos falando desse assunto, que interessa a todos, acima dos 18 anos, até enquanto a pessoa puder dirigir. Tiver em condições, né? Sim, é um assunto interessante. Uma coisa até que eu queria frisar, que nós acabamos não falando, como agora é a época que abriu-se o turismo e tudo mais, e algumas pessoas que eu vejo a dificuldade que ocorre, a pessoa sai fora do país e esquece de fazer a tal da PID, que é Permissão Internacional de Dirigir, que é a sua carteira que você pode utilizar lá fora. Aí ele chega lá fora e ele não consegue locar um veículo que ele não tem, porque só com o passaporte ele não consegue. Ele tem que ter essa carteira. O valor é muito pequeno, ele pode pedir pelo site, sozinho, não precisa de ninguém pedir por ele, e você faz o pedido, paga a despesa dela, ela vem no seu endereço. E quando você for viajar para fora, você acompanha junto com o passaporte, a sua carteira, habilitação nacional, mais o PID, lá fora você consegue locar um veículo e dirigir tranquilo. É aceita na América do Sul e muitos países, praticamente quase no mundo todo. Bacana, muito bom. Dado o recado. Lembrando que os aeroportos estão liberados para viajar, né, com exceção de alguns países aí que estão fechando, né? Não esqueça de fazer o documento para poder locar o carro, né? Sim, você tem que ter a PID. Se não tiver PID, você vai ter complicação lá fora. E verifica sempre como é que está seus voos, tanto no Brasil como lá fora, que muitos voos estão sendo cancelados por causa da Covid, essa nova variante aí, né? Porque está atingindo muito, não é que as empresas querem cancelar o voo. O pessoal dele que trabalha aqui, de piloto avião e as aeromoças, os pilotos, estão pegando a doença e não estão podendo sair com o veículo. Então, muitos voos estão sendo cancelados. Verifique isso aí para não ter desabores lá fora. Exatamente. Está dado o recado, eu agradeço, seu Cláudio, a questão aí de vir falar para a gente um pouquinho sobre o trânsito. O convite seu para estar aqui presente. Dizer para o senhor que as portas estão sempre abertas, para a hora que o senhor quiser falar sobre algum tema relevante, esclarecedor, como foi hoje. Sim. Estamos à disposição, nós aqui da TV Braga Brasil, a equipe técnica, enfim, estou aqui também à disposição para o que precisar. Muito obrigado, senhor Cláudio. Tenha um feliz ano novo, feliz 2022 aí, que Deus abençoe seu caminho, a todos nós, né? Sim, correto. E que todos aqui temos um ano de 2022 próspero, cheio de saúde, cheio de paz, né?
e que é o que nós estamos precisando aí para desenvolver esse ano de 2022, que seja um ano maravilhoso, né? E que a CDTran, olha, ainda estou me enrolando com o nome, que a CDTran seja aí uma instituição para trazer bênção na vida de muitas pessoas aí que vierem a precisar. Amém, amém, irmão. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Até uma próxima.